Bloco 33. Industrialização mundial. Rússia, Índia e China. Aula 1. Industrialização russa. Heranças do socialismo. Hoje a gente vai falar sobre a industrialização na Rússia e como o período socialista deixou algumas heranças que ainda são importantes para entender a economia e o espaço geográfico do país. A industrialização na União Soviética foi muito diferente do que aconteceu em outros países. Por lá, tudo era planejado pelo governo. Eles tinham os chamados planos quinquenais, que definiam o que, quando e como seria produzido. O foco era principalmente na indústria pesada e na produção militar, porque eles queriam se tornar autossuficientes e se proteger de ameaças externas. Mas não foi só a indústria que mudou. A agricultura também passou por grandes transformações. Entre 1929 e 1931, o governo implementou a coletivização forçada, basicamente tirando a terra das mãos dos camponeses e formando grandes fazendas coletivas. Claro, isso gerou muita resistência e, infelizmente, também levou a crises alimentares. E com isso, muita gente deixou o campo e foi para a cidade. Esse movimento é chamado de êxodo rural, e ele ajudou a crescer as cidades industriais da União Soviética. Ou seja, o país estava se transformando rapidamente e, às vezes de forma forçada, mas estava se transformando. Agora, vamos falar das heranças do socialismo que ainda aparecem na Rússia hoje. Primeiro, a infraestrutura industrial construída naquele período ainda existe. Muitas fábricas, estradas e ferrovias permanecem como base para a economia moderna, embora precisem de modernização. Depois, a gente tem as desigualdades regionais. Algumas regiões ficaram muito industrializadas, enquanto outras continuam com desenvolvimento mais lento. E, claro, depois do fim da União Soviética, muitas indústrias foram privatizadas, mudando completamente a economia e o mercado de trabalho do país. Apesar de tudo, a Rússia continua sendo uma potência global, e compreender sua trajetória industrial ajuda a gente a entender melhor a geopolítica e a economia mundial. Resumindo, a industrialização russa foi planejada, pesada, forçada em alguns aspectos, mas deixou bases que até hoje influenciam o país. Aula 2. Industrialização na Índia e o contexto global. Hoje a gente vai falar sobre a industrialização da Índia e como ela se conecta com o cenário global. Fica tranquilo, vou explicar de um jeito direto, com exemplos e sem enrolação. Vamos começar pelo contexto histórico. Durante o período colonial, a Índia era dominada pelos britânicos. E sabe o que aconteceu? A Índia acabou sendo desindustrializada, porque tudo que era produzido lá era para beneficiar a Inglaterra. Ou seja, a economia indiana não crescia de verdade. Ela servia aos interesses da metrópole. Mas isso mudou a partir de 1947, quando a Índia conquistou sua independência. O país decidiu investir pesado na sua própria industrialização, focando no mercado interno. A ideia era desenvolver setores essenciais como siderurgia, energia e infraestrutura. Nesse período, a Índia adotou um modelo de planejamento centralizado, investindo principalmente em indústrias de base, aquelas que sustentam todo o resto da economia. E um detalhe importante: durante a Guerra Fria, a Índia contou com o apoio da União Soviética, especialmente para impulsionar indústrias pesadas e até armamentos. Isso ajudou a acelerar o desenvolvimento industrial, mesmo que de forma desigual pelo país. Agora, vamos dar um salto no tempo
até os anos 1990. É nesse período que a Índia começa a entrar de vez na globalização. Ela passa a integrar cadeias produtivas globais, principalmente em setores como tecnologia da informação, serviços e manufatura. Um exemplo bem famoso é a cidade de Ludhiana, apelidada de Manchester da Índia, por sua força têxtil e metalúrgica. A industrialização indiana também trouxe desafios, especialmente desigualdades regionais. Muitas atividades econômicas estão concentradas nas grandes cidades, enquanto regiões menores ainda enfrentam dificuldades para se desenvolver. Ou seja, o crescimento existe, mas nem todo mundo sente seus efeitos da mesma forma. Entender o caso da Índia ajuda a perceber como países emergentes tentam se inserir no mercado global, equilibrando crescimento e distribuição de riqueza. Aula 3. Industrialização chinesa. Um país, dois sistemas. Hoje a gente vai falar sobre a industrialização da China e como esse país enorme se transformou em uma potência mundial, mas de um jeito bem diferente do que a gente costuma ver em outros lugares. Fica comigo que eu vou explicar tudo passo a passo. Vamos começar lá pelos anos 1970, quando a China ainda era basicamente uma economia agrária, muito centralizada e planejada pelo governo. Foi aí que entra o Deng Xiaoping, um líder que trouxe algumas mudanças importantes. Ele lançou uma série de reformas econômicas em 1978, abrindo a economia para o mercado, mas sem abandonar completamente o planejamento estatal. É como se a China tivesse decidido misturar socialismo com elementos de capitalismo. E deu muito certo. Uma das estratégias mais importantes foram as chamadas zonas econômicas especiais, que ficam principalmente na região litorânea. Nessas áreas, a China incentivou investimentos estrangeiros e acelerou a industrialização. O resultado? Crescimento econômico rápido e criação de empregos. Agora, é hora de falar sobre o conceito de um país, dois sistemas. Isso se aplica principalmente a Hong Kong e Macau, que voltaram a fazer parte da China, mas continuaram com sistemas econômicos e administrativos próprios. Ou seja, tinham bastante autonomia, com leis e regras diferentes do restante do país. Mas nos últimos anos, a situação tem gerado algumas tensões. Por exemplo, a implementação da Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, que levantou debates sobre até que ponto a autonomia da região está sendo respeitada. Falando sobre os impactos da industrialização, a China passou a ser a segunda maior economia do mundo, com crescimento do PIB chegando a quase 10% ao ano entre os anos 1990 e 2000. Só que esse crescimento também trouxe desafios. Desigualdade regional, regiões litorâneas mais ricas e interior mais pobre, questões ambientais, muita poluição e degradação de rios e ar, condições de trabalho, críticas sobre direitos trabalhistas e jornadas intensas. E hoje, os temas atuais continuam super importantes. A China está investindo pesado em tecnologia, em áreas como inteligência artificial, 5G e inovação industrial. Além disso, sua influência global afeta o comércio internacional e a geopolítica, mudando o equilíbrio de poder no mundo. Resumindo, a China é um país que misturou planejamento estatal com economia de mercado. Zonas econômicas especiais foram cruciais para o desenvolvimento industrial. O princípio de um país, dois sistemas mostra como ela lida com regiões autônomas como Hong Kong e Macau. E o crescimento econômico trouxe benefícios, mas também desafios sociais e ambientais. Por fim, a China. Aula 4. China, um país, dois sistemas, reforçou.
Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante da geopolítica mundial: a ideia de um país, dois sistemas, que está diretamente ligada à China. Para começar, é importante lembrar que essa fórmula foi criada nos anos 1980 pelo líder chinês Deng Xiaoping. A ideia era garantir que a China continuasse sendo um só país, sob o comando do governo central de Pequim, mas, ao mesmo tempo, permitir que algumas regiões mantivessem sistemas diferentes. E onde isso se aplica na prática? Principalmente em duas regiões, Hong Kong e Macau. Hong Kong foi colônia britânica até 1997. Já Macau foi colônia portuguesa até 1999. Quando esses territórios voltaram para a China, houve um acordo. Eles poderiam manter o seu sistema econômico e jurídico próprio por 50 anos. Ou seja, até pelo menos 2047 no caso de Hong Kong. E o que isso significa, afinal? Enquanto a China continental segue o socialismo de partido único, controlado pelo Partido Comunista, Hong Kong e Macau puderam manter o capitalismo, a liberdade econômica e até certa autonomia política. Dá para resumir assim: um país e todos fazem parte da China. Dois sistemas de socialismo no continente e capitalismo em Hong Kong e Macau. Agora, vale destacar que, nos últimos anos, o governo chinês tem aumentado bastante o controle sobre Hong Kong. Isso tem gerado protestos e críticas, porque muitos acreditam que o princípio de um país, dois sistemas está sendo enfraquecido. Esse conceito não é só uma questão histórica, mas também um assunto bem atual, que ainda provoca tensões no cenário internacional.